Eu tenho a honra de apresentar a professora Beppe van der Bogaerden no contexto da ABRAPT. A ABRAPT, esse ano, reservou blocos, né, e convidou a professora Beppe para constituir a área de Libras e realmente introduzir essa área dentro do contexto dos estudos da tradução, em função do crescimento que a gente vem tendo em termos de produções de pesquisa, tanto aqui na PGET como em outras pós-graduações do país. Tanto é que a gente tem representado em torno de 40 trabalhos relacionados a Libras português na área de interpretação e tradução. Então, a vinda da professora Beppe van der Bogaerden nesse contexto é muito importante, não só em termos de pesquisa, mas também politicamente, porque a gente afirma essa área no país. A professora Beppe van der Bogaerden é professora na área de estudos surdos da Universidade de Utrecht, nas ciências aplicadas. Ela iniciou sua carreira como tradutora e intérprete e, mais tarde, tornou-se linguista na Universidade de Amsterdã. Recebeu seu título de doutora com uma tese sobre input e interação em famílias surdas. Desde 1997, ela trabalha na formação de intérpretes de língua de sinais holandesa, bem como com o programa de estudos surdos. Em 2007, ela assumiu a direção do departamento da unidade de pesquisas nessa área. Seu foco é pesquisa com bilinguismo bimodal, aquisição de primeira e segunda língua e didática para o ensino de língua de sinais holandesa para aprendizes de segunda língua. Então, assim, é um prazer contar com a presença dela nesse contexto. Eu passo, então, a palavra a ela. Thank you very much, Renice, for Muito obrigada. Undoubtedly very nice introduction. Por sua But as I don't speak Portuguese, muito I have legal. a little idea what you said, but not much. Como não estou com I would like to fone, start não off tenho with thanking uma the ideia organizers muito of clara ABRAPT do for que você inviting me. disse. Eu It's agradeço a aos big honor, organizadores da and I'm ABRAPT very happy to be pelo here in convite. your É uma lovely grande city and honra. island of Estou muito Florianópolis. contente por estar aqui na The sua title linda of my talk cidade is da The ilha de Sefer Florianópolis. for Sign Languages. O título da minha palestra é o CEFRA, o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas de Sinais. QSR, Quadro Comum Europeu de Referência. Ela vai repetir muito essa sigla, então, QCER. Okay, can you still hear me? Okay, I'll go on. The Sefer. This is the sign, the international sign. Este é o sinal internacional que usamos na Europa para o QCER. Peço que todos façam esse sinal. Tentem fazer esse sinal, QCER. Então, vocês reconhecem o sinal usado pelas intérpretes aqui, pela intérprete. O que é o QCR? É a sigla de Quadro Europeu Comum de Referência para Idioma, Línguas. Este quadro é um benchmark para a competência linguística. Descreve a língua em termos de seu uso. Podemos usá-lo para definir o nível do idioma de quem aprende uma segunda língua. O Conselho da Europa, que está abreviado aqui como COE, desenvolveu o QCR em 2001 e foi publicado em inglês. Depois foi traduzido em 39 línguas. Está disponível na internet. Eu coloquei aqui as abreviações em inglês, português e espanhol. E vocês podem encontrar na internet e podem ver as páginas interessantes.
Há 3 dimensões principais aqui. Atividades linguísticas, descrição do que o aprendiz é capaz de fazer com a língua. Há áreas em que essas atividades ocorrem e, claro, temos as competências a que recorremos quando usamos a língua. Isso diz respeito a conhecimento, know-how, competência existencial e saber ser. A competência é definida como um conjunto de áreas de conhecimento, de aptidões e de habilidades, atitudes e competências existenciais também. E a proporção de conhecimento, habilidade, saber ser, varia de uma competência para a outra. Agora, se aprofundarmos mais e virmos os tipos de atividades linguísticas descritas no QSR, temos, claro, a recepção. E olha, para as línguas de sinais, não há formulários escritos, formas escritas. Então, ouvir é pelo ouvido, mas para línguas de sinais é a visão. Então, ler é igual a línguas registradas. Agora, a língua de sinal registrada ou gravada é um texto preparado, pode ser modificado e pode ser visto várias vezes. Nesse sentido, é comparável com ler ou escrever, mas continua sendo um processo muito diferente, como a maneira como se registra, se lê ou se vê. Eu não vou aprofundar esse ponto, mas é com certeza algo que temos que tratar, porque queremos saber como os que aprendem a segunda língua ou fazem de formas diferentes quando veem ou quando leem um texto. Então, vamos à produção. Falar, claro, a produção é por articulação pela boca e a língua de sinais é articulada pelas mãos e pelo resto do corpo. Temos a terceira atividade, que tem a ver com interação. Língua falada, língua de sinais, escrita e registrada, e a mediação, a tradução e a interpretação. Embora esta conferência seja sobre tradução e interpretação, eu não vou aprofundar aqui, porque primeiro eu gostaria de explicar o funcionamento básico do QSR. Então, estas áreas em que essas atividades linguísticas ocorrem são na área pública, no âmbito pessoal, educacional, profissional, e para cada um deles se especifica o local, quais objetos estão envolvidos, que tipo de textos estamos lidando, em que instituição ocorre, que eventos estão envolvidos e que pessoas e operações são necessárias. Então, o leque de competências usadas nas atividades linguísticas vão de competências individuais e gerais, que estão aqui nesta folha, como psicossociais ou existenciais, competência sociocultural e competência linguística comunicativa, competência sociolinguística e pragmática. E aqui vocês veem as competências transversais. A estruturação do aprendizado de todas essas competências exige um processo de aquisição, de aprendizagem. As competências podem ser objetivos de aprendizado, então é muito pertinente estudar como aprender e como desenvolver essas competências. Para desenvolvê-las, precisamos de outras competências. A competência de aquisição, a capacidade de aprender, que chamamos de competência transversal, porque se aplica a todas as competências, inclusive a si mesmo, ou seja, aprender a aprender, e se aplica também a todas as atividades.
Vejamos um exemplo da exatidão gramática. Como seria isso para um nível mais baixo? Temos uma descrição que diz: o estudante ou o aprendiz mostra apenas controle limitado de algumas estruturas gramáticas e padrões de frase simples em um repertório aprendido. No nível seguinte, o aprendiz mantém controle gramático consistente de uma linguagem complexa, mesmo quando a atenção está voltada para outra coisa, como no planejamento ou ao monitorar reações de outros. No caso de recepção, produção e interação, e algumas das competências, o QSR define 6 níveis de referência: A1 e A2, B1 e B2, e C1 e C2, usando descritores do que se pode fazer para definir a proficiência do aprendiz ou do usuário em cada nível. Aqui temos em forma de matriz. E abaixo dos níveis, temos os diferentes nomes que o Conselho da Europa deu a esses níveis. Para cada nível, desenvolveram-se descritores que podem ser transformados em objetivos de aprendizagem formalizados. Então, os objetivos de aprendizagem são estabelecidos para diferentes âmbitos: vida privada, pessoal, educação, etc. Nos próximos slides, eu vou lhes contar como estamos procurando implementar o QSR na Holanda, no ensino da língua de sinais da Holanda. Isso também tem consequências não só para o aprendizado de língua, mas também para a parte de ensino ou interpretação. Primeiro, eu vou tentar uma coisa e espero que funcione. Os que têm smartphone ou acesso à internet, por favor, acessem www.hot.rs. Está na tela, vote, e digitem o código de instrução no seu smartphone, que eu vou dizer. Quantos de vocês têm acesso à internet agora? Alguns. Tá, vamos tentar. A primeira pergunta é: quantas horas você pensa que os aprendizes da segunda língua precisam para chegar ao A1? Ou seja, quanto tempo para chegar de nada a um nível de aprendiz, de iniciante? Vocês podem ver o código na tela que vocês têm que digitar em www.vote.rs. 240638. Estão conseguindo acessar a internet? Não está muito bom? Eu tenho 0 respostas aqui. Ninguém ainda logou? Eu vou fechar por 1 minuto. Não vai influenciar vocês. Mais alguns minutinhos, continuem tentando. Não está disponível, não dá para acessar? Esse é o número. 240638 para votar. Esse daí é para votar. Ok, let's go on. Então, vamos continuar. Eu tenho 6 respostas e 2 pessoas acham que diz que são menos de 5 horas. 3 pessoas menos de 3 horas. De 50 horas. Enfim, preencham. A resposta está no quadro. São cerca de 100 horas. Essas estimativas são feitas para línguas faladas. Não sabemos se são as mesmas para línguas de sinais. Ainda não sabemos.
Okay. Yes, now it's easy. Agora é fácil. Okay. So I had another, but now I lost my. I have to go back. Eu tenho que voltar aqui. Let's go to the second question. Vamos à segunda pergunta. So, as I said, como eu disse, the new code is o novo código está ali na tela, 56, 20, 41, e a pergunta é, se você precisa de 100 horas para o nível A1, para o nível intermediário B1, quantas horas você estima que o estudante precisa? 5, 6, 0, enfim. Are you voting? Estão votando? Okay, let's see. Vamos ver então. Double the time needed to O reach dobro A1, do tempo necessário para chegar a 1, o triplo do tempo, ou 4 vezes o tempo necessário para chegar a A1. Okay, well, people are very Bom, insecure, as as you can pessoas see. estão muito inseguras, como vocês podem ver. Vocês estão chutando, não é? Me parece. Actually, you need Na verdade, você precisa... O que se estima é que você precisa... Alguém ainda está votando? last chance. Última chance de Okay, the votar estimate for spoken languages para a to reach língua B1 falada é is chegar 700 hours. em B1 com 700 horas. Precisa de 700 horas. Ou seja, 7 vezes mais do que para o nível A1. So, that's quite an Então, exponential difference é uma between diferença the two. exponencial entre Now, os dois if you consider níveis. that, Considerando how much do you isto, think it quanto would- vocês how many acham, hours quantas would you horas vocês acham que for seriam necessárias para chegar C1, a C1? double the time to reach O B1, dobro do triple tempo the para time, chegar a B1? or 4 3 times? vezes? 4 vezes esse tempo? And the code is E o 15, código está na tela. 15, 67, 67, 45. Okay. Let's see. Então, vamos ver. To reach level Para C1, chegar ao nível C1, estimate is 20 estima-se que 2100 sejam hours. necessárias 2.100 horas. 3 times 3 vezes B1. o necessário Okay, para thank you very B1. much for voting. Muito obrigada por terem votado. So here are the estimates all in a row. Temos aqui agora as estimativas, And you see that uma lado a lado, e for podemos every ver level, que para more cada time nível is needed. se necessita de mais tempo, e a diferença entre A1 e B1 é grande, mas a diferença entre C1 e B2 é ainda maior. E também para C1 e C2, ou seja, você precisa cada vez mais tempo para atingir os diferentes níveis. Eu agora vou falar um pouquinho sobre os descritores, as afirmativas do que se pode fazer e o que podem fazer em certos níveis. Um descritor global para A1 seria, por exemplo, é capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas e frases muito simples que visam satisfazer as necessidades concretas, etc., etc. Ou seja, é uma descrição do que o aluno consegue fazer em termos de compreensão. Para C1, também tem uma descrição global em termos de compreensão. E há descrições globais também para produção e interpretação. Eu não vou ler porque seria uma chatice, mas acho que vocês entenderam a ideia, não é? Bom, agora as afirmativas do que ele pode fazer é usada pelo aluno para que ele possa fazer uma autoavaliação do seu próprio progresso. Isso tudo é colocado como afirmativa. Por exemplo, eu consigo reconhecer palavras e enunciados básicos em relação a mim, à minha família e ao que me cerca, quando as pessoas falam devagar e claramente. E se for para a língua de sinais, quando as pessoas fazem os sinais bem devagar e de forma clara.
Lembrem-se de que nos estágios iniciais, 70% da atenção do ensino deve ser voltada à compreensão, ou seja, input, input e input. E só 30% do tempo do ensino é dedicado à produção. Bom, como utilizamos, então, o QSR no currículo? É claro que temos que ensinar os professores de diferentes níveis, porque antes tínhamos uma abordagem focada na gramática, não estava funcionando, é claro. Então, nós precisávamos de novas abordagens e tivemos que desenvolver, montar cursos, ajustar a nossa didática e montar cenários de vida real com atividades linguísticas nos diferentes domínios para diferentes competências, para compreensão, produção e interação. Bom, eu não espero que vocês leiam isso aqui, mas é o esquema para todos os 6 níveis, descrevendo, então, para cada um dos 6 níveis, as funções, a gramática, os marcadores de discurso, o vocabulário e os tópicos. E isso é realmente importante. Nós temos que fazer isso ainda para a língua de sinais holandesa, a NGT, porque ela não foi plenamente descrita ainda. Em segundo lugar, nós não sabemos, na verdade, quais são os aspectos muito difíceis da gramática e quais são as coisas fáceis da gramática, e o que deve ser ensinado em primeiro lugar e em segundo lugar. Ainda estamos experimentando isso por enquanto. E para ser franca, os professores têm muita experiência e se nós seguirmos os seus instintos, eles normalmente acabam tendo razão. Então é um bom ponto de partida. E é claro que depois temos que fazer pesquisa e ver o que acontece de fato. Se vocês têm, então, esse inventário da sua língua, você começa em B2 a montar cenários. Ou seja, o que se espera que eles façam na vida real. Esse aqui é um cenário, por exemplo, para um domínio ocupacional, no qual há uma empresa, por exemplo, um banco, uma firma, e a localização é o escritório, e as pessoas envolvidas, no caso aqui, seria a gerência. Então, para os diferentes níveis, você pode explicitar as frases envolvidas, as atividades envolvidas. E, além disso, você pode implantar esse cenário para as suas aulas, nas suas aulas. Por exemplo, pode ser uma atividade em sala de aula. Você pode escrever esse cenário, o que se espera deles na sala de aula, ou você pode mandá-los para o mundo real. Ou seja, na língua de sinais, eles podem se filmar e enviar através do seu portfólio para o professor para que o avaliem. É claro que isso dá muito trabalho e é um grande investimento, mas depois que você tem isso já montado, você tem um marco muito bacana com o qual os professores, então, podem improvisar, acrescentando, é claro, suas próprias competências. Esse seria um cenário para nível C1, nesse caso aqui é para pesquisa e ensino, o local é a universidade, as pessoas envolvidas seriam professores, monitores, a tarefa seria planejar uma pesquisa. Então, aqui é a implementação do que os alunos de fato têm que fazer. O objetivo final, é claro, é que os nossos alunos, os que estão aprendendo a língua de sinais como segundo idioma, como segunda língua, eles, então, têm que se tornar fluentes e confortáveis com a língua dentro do ambiente cultural correto. Esse é o objetivo final. Para lhes dar uma ideia do que as pessoas na Holanda estão tentando fazer com a língua de sinais, eu escolhi um poema bem arriscado, do Carlos Drummond de Andrade, que foi traduzido por um poeta holandês, August Williamson, e que, por sua vez, foi traduzido do holandês para a língua de sinais holandesa. Eu espero... Bom, primeiro eu vou mostrar o texto do poema em português. Peço desculpas para os que falam inglês aqui, não tem uma tradução do poema para o inglês. Mas vamos ver se a gente consegue assistir pelo menos o vídeo. Tomara que funcione. Espero que tenham conseguido ler o poema.
So the performer is Giselle Meyer é a artista aí, e para os que falam inglês foi traduzido como Amar sob o chuveiro. To Love Under the Shower. É o título do poema em inglês. Bom, falando de avaliação, é claro que realmente é importante em instituições de ensino superior e também para os profissionais. Será que eu estou realmente mantendo as minhas habilidades linguísticas? Por exemplo, vocês ainda se lembram qual é o sinal para o CEFR, para o QECR? Alguém se lembra ainda? É isso aí. Olha só, todo mundo ganhou A, tirou A. Bom, é claro que temos a avaliação formativa para o léxico, para testar a gramática, pragmática, e temos também a avaliação somatória, que é difícil para a língua de sinais, porque todos os testes tradicionais de língua falada podem ser usadas por causa da modalidade visual que nós temos. A gente teve que bolar novas formas para que as pessoas realmente tenham avaliado as suas habilidades linguísticas globais. O SLPI, que é a Entrevista de Proficiência de Língua de Sinais, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, foi adaptada para a Holanda, e especialmente para a língua de sinais da Holanda. E o nome da língua de sinais na Holanda é NGT. Então, o SLPI, essa entrevista, foi adaptada pelos doutores Bill Newell e Frank Kakemais para a ASL, que é a língua de sinais americana, a partir da entrevista de proeficiência oral em língua, que é utilizada para avaliar as habilidades de comunicação da língua oral. Ali está o site, vocês podem entrar ali, os testes ali, exemplos de diferentes níveis dos formulários, das fichas que são utilizados. Não quer dizer que dá para fazer, mas pelo menos vocês conseguem ter uma excelente ideia do que envolve esse teste. A entrevista tem um candidato que aprende a segunda língua, que é uma pessoa, um sinalizador fluente. Suas competências nessa entrevista, nessa SLPI, são avaliadas. Na entrevista temos 3 tópicos: família, casa e antecedentes. O segundo, estudos, e a terceira, hobbies ou lazer, atividades de lazer. Para essa entrevista, o mais pertinente e relevante é que temos que distinguir função e forma. A primeira avaliação é como essa pessoa funciona na língua. A pessoa pode funcionar muito bem, pode ser muito comunicativa, pode expressar suas ideias, mas a forma pode precisar de mais atenção, ou seja, pode cometer erros de gramática. Temos 5 níveis na entrevista: iniciante, sobrevivência, intermediária, avançado e superior. Temos muita superposição entre o QSR e os níveis de avaliação usados nos Estados Unidos, mas são um pouco diferentes. Vocês podem ver que A1 e A2 é aqui de nível iniciante, estão juntos para poder utilizar a entrevista de proficiência da mesma maneira. Há várias estratégias de entrevistas a que temos que aderir para ter uma entrevista com confiabilidade que se interrelacione com a outra. Temos aqui a lista. Parecem muito óbvias, muito lógicas, mas leva muito tempo para aprender a fazer essa entrevista de maneira correta, para ter a melhor produção linguística possível do candidato. Você tem que ser aliado do candidato e ajudá-lo a ter o melhor desempenho possível conforme sua competência linguística. Então, foram desenvolvidas várias fichas de avaliação. Eu posso mostrar uma que vem de uma diretriz usada para identificar e avaliar a gramática da ASL. Movimento, verbos de movimento,
Isso é muito importante. Expressão facial, modificação do movimento do sinal são importantes para a fluência e também tem significados gramáticos. Vocês podem imaginar todos os aspectos gramáticos diferentes. Nós precisamos anotar essas avaliações dos aspectos gramáticos. Tentamos implementar, então, todo esse quadro de avaliação juntamente com a implementação dos QSR. O nosso modelo de pesquisa permite que experimentemos, avaliemos, ajustemos o que estamos fazendo, tornemos a avaliar, discutamos. Isso levou uns 2 anos. É muito tempo e ainda não está terminado o trabalho. Estamos fazendo isso. Vamos levar pelo menos até 2015. Como fizemos esse processo de adaptação do SLPI para a língua de sinais, para a análise funcional da língua holandesa? Temos 3 treinamentos de uma semana com todos os professores de NGT. Começou em 2011, continuou para 2012. E tivemos que traduzir todos os formulários em holandês e ainda estamos traduzindo também em língua de sinais, porque queremos que tudo esteja disponível em língua de sinais. Mas tivemos que começar pelo começo, não é? Tivemos discussões e temos experimentos o tempo todo. Temos que comparar os 5 níveis SLPI aos nossos níveis. Então, tem a ver com conteúdo. Comparamos as características gramáticas do SLPI, adaptá-las às características da NGT. Temos que tentar fazer entrevistas filmadas uns com os outros. Tivemos sessões de 2 ou 3 dias, a cada 2 ou 3 dias, em que cada professor entrevista outro professor e temos que dar notas. Então, estamos treinando os entrevistadores e também aqueles que dão notas, para ver quem tinha talento para ambos, ou talvez entrevistava muito bem e não dava muito bem as notas, e ao contrário. Tivemos de descobrir nossos pontos fortes e fracos. Tentamos, então, avaliar os nossos próprios níveis. Isso é muito assustador, na verdade, falar com a pessoa que aprende. Eu fui entrevistado por 3 ou 4 dos meus colegas, eles tiveram que me avaliar. E você acha que você está acima disso, tudo bem, você aceita críticas, mas é assustador mesmo assim. Então, funcionou bem. Conseguimos uma boa ideia das competências linguísticas uns dos outros. E temos que adaptar constantemente os níveis e os formulários. Então, o QSR está validado, são normas, não nos preocupa. Mas para a NGT, a língua holandesa de sinais, nós ainda temos que definir que competências estão em cada nível, quais são os níveis de gramáticas para A1 ou B1, e estamos tendo dificuldade. Em novembro, vamos ter um dia de validação com todos os professores na Holanda que estão trabalhando com QSR como segunda língua, para ver a confiabilidade da coisa, para ver se todo mundo está trabalhando no mesmo nível. Mas vai demorar, vai levar alguns anos para que a coisa se ajuste. Nosso programa de graduação é de 4 anos. Os alunos não conhecem ou conhecem pouco a língua de sinais da Holanda. No primeiro ano, temos 4 módulos de 30 créditos. O primeiro módulo é de 28 horas. Essas horas incluem contato com os professores na escola, são aulas, mas também inclui dever de casa, estudo, participação na comunidade de surdos, etc. Então, 840 horas de NGT no primeiro ano, contato com a língua. No segundo ano, 700 horas. No terceiro, 700 horas.
mas fora os módulos de NGT, eles estão em contato com o idioma durante lições didáticas ou durante cursos de interpretação ou quando estão estudando linguística ou gramática da NGT. Mas é menos controlado, não sabemos exatamente qual é o input. No quarto ano, então, temos menos aulas de idioma, mas ainda há possibilidades de estar em contato com a NGT. O total, e esta é a melhor imagem, esse é o máximo que podemos apresentar, são 2.660 horas de NGT, mas pode ser menos. Se eles não fizerem o dever de casa, se não forem junto à comunidade, ou se adoecerem, ou seja, por qual razão, se não usarem de forma ideal a oportunidade que oferecemos de contato com a língua, pode ser muito menos. E observamos porque são os estudantes que não se saem tão bem. Então, 2.600 horas, voltamos ao nosso esquema. Isso significa que, teoricamente, no final dos 4 anos, os nossos alunos devem estar em algum lugar entre C1 e C2, e esse é o nível que esperamos para professores e intérpretes. Mas fizemos pesquisa, e que eu vou comentar depois, e não chegamos a isto. Os nossos estudantes não se formam em C1, 1 ou 2, sim, mas não em média. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Então, agora estamos fazendo as adaptações finais dos formulários e dos níveis e, ao mesmo tempo, temos uma nova didática no ensino da NGT a partir de 2010. E estamos fazendo essas novas avaliações. Então, pensamos que tínhamos que verificar se o que estamos fazendo está funcionando. Estamos fazendo tudo isso e talvez nem seja positivo, nem seja benéfico. Decidimos seguir ou monitorar 5 a 10 estudantes por ano, chamamos de coortes. A primeira coorte é o último grupo de estudantes que tinha o currículo antigo. Eles começaram em 2009, no ano acadêmico de 2009, que lá começa em setembro de 2009 a 2010. Eles se formaram este ano. Então, filmamos esses alunos durante esses 4 anos. Não sei por que o barulho, o vento, talvez. E os filmamos agora, no 4º ano, na avaliação final, para ver qual era o seu nível. Isso daqui é o currículo antigo. Gramática, muito focado em gramática no ensino da língua, e todos os estudantes estavam em B2. Então, temos que ser realistas. Todos os estudantes que se formaram antes tinham nível B2. E é verdade, dá para ver. Eles vão levar mais 5 anos para chegar a C1 trabalhando no campo. Então, temos a 2ª, a 3ª e a 4ª coorte, porque sempre que adaptamos o nosso currículo, sempre que temos uma implementação de mais alguma coisa do que estamos tentando fazer, nós fazemos monitoramento. Temos o piloto do novo currículo de 2010 a 2011, que o pessoal vai se formar no ano que vem. O novo currículo centrado em função e não em gramática, esse pessoal vai se formar em 2015 e os estudantes que entraram no ano passado, e nós estamos vendo que os alunos de 1º ano estão se saindo muitíssimo melhor do que 4 anos atrás, ou seja, chegam a níveis mais altos. A nossa didática está funcionando, mas ainda não podemos provar. A intuição é de que está funcionando. Este ano, vamos analisar o progresso dos alunos de 4º ano e, com base nos resultados, vamos desenvolver estratégias de aperfeiçoamento da didática do INGT e vamos analisar as outras coortes e publicar sobre elas, porque acho que precisamos de muita troca de informação sobre o que está funcionando e o que não. E também precisamos de feedback. Somos o único programa de formação na Holanda e não temos feedback dos nossos colegas, então precisamos
de um feedback internacional, na verdade. Eu vou lhes dar exemplos de como estamos examinando a produção linguística dos nossos alunos. Apresentamos esses resultados na conferência Eurosla em Amsterdã, em setembro, agora, este mês, no início do mês. E das 3 coortes, nós pegamos 2 estudantes no primeiro e segundo ano, então temos 12 amostras. E a pergunta de pesquisa foi: será que podemos ver um padrão na aquisição de diferentes aspectos do uso do espaço por estudantes de segunda língua adultos, aprendizes de língua de sinais? Examinamos diferentes aspectos de gramática. À esquerda estão 2 azuis. Esta é a primeira coorte. Os bonequinhos em roxo são da segunda e laranja a terceira. Então, a terceira coorte foi a que recebeu uma didática com uma abordagem mais funcional, trabalhando com os níveis QSR. Comparando as 3 coortes do primeiro ano, vemos que a terceira usa mais e de forma mais variada o espaço no final desse primeiro ano. Os pontos escuros são status incerto de uso do espaço, ou seja, houve uso do espaço, mas poderia ter sido acidental. Não temos certeza de que estivessem fazendo de propósito. E as barras claras indicam o uso claro do aspecto gramático no espaço. O segundo ano, a diferença é ainda mais evidente. A terceira coorte mostra o uso mais intensivo e mais variado do espaço. Isso é uma pequeníssima pesquisa para nos dar uma ideia de como podemos lidar com os dados e como podemos mostrar que a nossa didática funciona. Eu espero poder discutir isso com vocês na segunda-feira para ver se podem nos dar dicas para continuar. Nossas atividades atuais é que estamos desenvolvendo perfis linguísticos. Como eu já disse, com o SLPI, o SLPI foi desenvolvido para avaliar os professores que entraram na nossa universidade, avaliar suas habilidades linguísticas. São professores de educação superior. Você pode ter um perfil linguístico para essa função, mas você também precisa de perfis linguísticos para professores das escolas especiais ou professores de NGT em diferentes níveis, que estão ensinando aos pais ou na escola de nível médio. É diferente a situação. Precisamos de um perfil linguístico para intérpretes e tradutores de NGT e para pais de crianças pequenas, etc., etc. Ou seja, estamos vendo como fazer, então, esses perfis. E, como eu disse, nós precisamos de um perfil para professores e intérpretes e tradutores nas universidades e também nas faculdades e com pessoas da Irlanda. Quanto tempo eu tenho? Tenho tempo, certo? Com as pessoas na Irlanda, Suíça e Alemanha e Holanda juntos, começamos então com um projeto que é o ProSign, do Centro Europeu para Línguas Modernas. Estamos tentando montar um perfil desses para intérpretes e professores do ensino superior, porque é claro que eles precisam ter um nível C1 e C2. Tem que estar nesse nível, e esse nível, na verdade, é vago. Não está bem detalhado, mas nós, como instrutores, precisamos de um perfil do que os alunos precisam saber e o que eles têm que ser capazes de fazer com a língua e com o seu conhecimento de mundo e quais são as outras habilidades necessárias. Temos que explicitar isso mais. E estamos trabalhando nisso, nesse projeto, que vai acontecer até o ano de 2015. É muito bom porque estamos trabalhando a nível internacional e para apoiar o nosso trabalho nesse projeto, Tobias Hauk, da Suíça, montou um site. Podem ver aí, www.cefra4sl.eu. Está ali no slide. Pedimos que as pessoas subissem no site exemplos de material didático,
avaliação, perguntas, podem subir lá nesse site literatura para que tenhamos uma fonte onde todos podem entrar para ver se há ali alguma coisa que precisamos acrescentar, por exemplo. Você só tem que abrir uma conta lá para a gente conseguir administrar o site. E muitas pessoas, na verdade, já são membros desse site, estão dando as suas contribuições. Dessa forma, podemos ter um conhecimento coletivo para língua de sinais ligado ao QCR e ao ensino e aprendizado. É muito bacana, está funcionando bem e entrem lá e acrescentem o conhecimento que vocês têm, aquele que já temos lá disponível. Resumindo, o QCR parece estar funcionando muito bem em termos de compreender os níveis linguísticos daqueles que estão aprendendo a língua de sinais como segunda língua. Embora os procedimentos de implantação sejam realmente complicados e exijam muito tempo, parece estar funcionando bem. C, e é um C bem grande mesmo, se a formação dos professores é realmente essencial. E eles têm que ser treinados para fazer aquela entrevista de proficiência ou qualquer outro que for escolhido para fazer a sua avaliação. Os professores têm que conhecer o QCR, os seus diferentes níveis, e realmente é um procedimento bastante complicado. Até agora, com o pouco de pesquisa que já fizemos, parece que os alunos estão se beneficiando da nossa nova didática e os resultados estão descritos nos níveis do QCR. Os futuros professores, bom, nós já os ensinamos a trabalhar com o QCR. Eles adoram, porque eles conseguem ter ideia de como atacar certos problemas. Nós fazemos isso através do uso do portfólio europeu de línguas, que faz parte do QCR. Esse ano começamos a implantar isso. Esse portfólio tem a ver com a autonomia do aluno, que é um dos principais pontos do QCR. O aluno tem que ter controle do seu próprio processo de aprendizagem. É ele que aprende. E ele pode apoiar esse sistema utilizando o portfólio, que também está na internet, tem acesso gratuito. Eu aconselharia a todos vocês a fazerem os testes, tentando montar o seu próprio perfil linguístico. E isso realmente lhe dá uma excelente ideia da sua proficiência, especialmente se você é multilingüe. Bom, o meu inglês falado é bom, mas não escrevo tão bem assim. Então, vocês saberão quais são seus pontos fortes e fracos, e aí vão estabelecer metas para vocês mesmos para melhorarem o seu nível através de atividades linguísticas. Obrigada. Era isso que eu tentei lhes passar aqui. Muito obrigada pela atenção.